Olá, tudo bem? Bom, meu nome é Samantha Moraes Batista. Eu curso Pedagogia no período noturno no campus da Moca. Estou no 8º semestre e a orientadora do meu estágio supervisionado é a Cíntia Piccini. Bom, o tema que eu trouxe para este trabalho é pasta de atividades dos eixos norteadores da educação infantil. Primeiramente, eu vou apresentar quais são os eixos norteadores da educação infantil. Bom, temos artes visuais, música, movimento, matemática, linguagem oral e escrita, natureza e sociedade. Agora eu vou apresentar para vocês um plano de aula para cada eixo norteador. Vamos para o primeiro, que seria artes visuais. O tema para essa aula é cores primárias. A atividade proposta seria brincando com as cores. Os objetivos desta aula: primeiro, reconhecer as cores primárias, produzir novas cores e aplicar o resultado das misturas. Agora vamos falar sobre o desenvolvimento desta aula. Bom, para realizar esta atividade será necessário tinta guache, folha sulfite, copos pequenos descartáveis, pincéis e objetos das cores primárias. A primeira etapa dessa aula seria: faremos um círculo e falaremos sobre as cores e se sabem quais são as cores primárias. A segunda etapa será apresentado as cores primárias através de objetos. Terceira etapa, será entregue para os alunos uma folha e tinta guache das cores primárias, que serão apresentadas com o formato de uma das mãos de cada aluno. Esta etapa deverá ser feita com a ajuda de uma auxiliar. A quarta etapa, após essa atividade, explicaremos o porquê deste nome e faremos uma experiência de mistura dessas cores, para mostrar que assim faremos outras cores. A quinta etapa, será distribuído 3 copinhos plásticos para cada aluno. A professora pedirá para que no primeiro copinho seja misturado uma pequena quantidade de tinta das cores amarelo e vermelho. No segundo copinho, as cores azul e amarelo. E no terceiro copinho, as cores vermelho e azul. A sexta etapa, será entregue para o aluno uma folha com desenho para que seja colorido com as misturas das cores que fizeram. Esta pintura será feita com pincéis. E essa etapa deverá ser feita com a ajuda de uma auxiliar. Bom, esse foi o plano de aula referente ao eixo norteador artes visuais. Agora vamos para o próximo eixo, que é a música. Bom, o tema para essa aula seria apreciação musical. A atividade proposta acompanhando o ritmo da música. Os objetivos desta aula: primeiro, conhecer ritmos diferentes, ouvir o ritmo musical e movimentar-se espontaneamente de acordo com a música, e apreciar vários ritmos musicais.
Agora, vamos falar sobre o desenvolvimento desta aula. Primeiramente, para realizar esta atividade será necessário caixa de som, pendrive com diversos ritmos musicais. A primeira etapa da aula. A professora colocará as crianças espalhadas pela sala. Na segunda etapa, a professora apresentará para a turma vários ritmos musicais. E na terceira etapa, a professora orientará as crianças que dancem de acordo com o ritmo colocado, explorando todo o espaço disponível, deslocando-se em várias direções, levemente e rapidamente. E este foi o plano de aula referente música. Agora vamos para o próximo. O eixo seria movimento. O tema desta aula, partes do nosso corpo. A atividade proposta, representação do nosso corpo. Os objetivos da aula: identificar as partes do corpo humano, representar as partes do corpo humano e respeitar o corpo humano. Agora, vamos para o desenvolvimento da aula. Para realizar esta atividade será necessário caixa de som, revista e papel sulfite. Bom, na primeira etapa da aula, faremos um círculo e falaremos sobre as partes do corpo humano, onde o aluno identificará a parte que mais gosta em seu corpo. Na segunda etapa, os alunos formarão duplas e a professora irá pedir que o aluno aponte a parte do corpo que a professora pedir no outro colega. Bom, a terceira etapa. Após essa dinâmica, colocaremos músicas onde os alunos representarão as partes do corpo conforme a música pede. O exemplo de música para essa aula seria boneca de lata e cabeça, ombro, joelho e pé. A quarta etapa da aula seria: depois de representarem as partes do corpo com as mãos, os alunos deverão registrar em folha através de uma atividade onde eles farão recortes de partes do corpo diferentes e colar na folha e ao lado desenharem o que aprendeu em sala de aula. E esse seria o plano de aula referente ao eixo movimento. Agora vamos para o próximo eixo, que é o matemática. O tema para esta aula é números e sistema de numeração. A atividade proposta, representação com números. Os objetivos desta aula: primeiro, identificar e relacionar os números através da comparação. Segundo objetivo é exercitar o raciocínio lógico matemático ao comparar os números à quantidade de figuras. E o terceiro objetivo seria perceber que a matemática pode ser representada de várias maneiras. Agora vamos para o desenvolvimento desta aula. Primeiramente, para realizar essa atividade será necessário folha sulfite, cola, impressão de atividades e data show. A primeira etapa da aula. Inicialmente, a professora apresentará para a turma os números de 1 a 10, escrevendo-os na lousa. Na segunda etapa,
a professora passará um vídeo com a apresentação dos números de 1 a 10. Na terceira etapa, será distribuído para a turma a atividade impressa pela professora, já recortada e misturada. A quarta etapa, as crianças terão que relacionar o número com a quantidade de cada figura e depois colar as mesmas, uma do lado da outra, na folha sulfite. Bom, e este seria o plano de aula referente ao eixo norteador matemática. Agora, vamos para o próximo eixo. Bom, o eixo deste plano de aula é linguagem oral e escrita. O tema para esta aula é a apresentação do alfabeto. E a atividade proposta é brincando com as letras. Os objetivos desta aula: primeiro, conhecer o alfabeto. Segundo, representar nomes e imagens com as letras do alfabeto. Terceiro, perceber o som da letra em que as palavras são iniciadas e que precisamos das letras para formar palavras. Agora vamos para o desenvolvimento desta aula. Para realizar esta atividade será necessário música, folha sulfite, imagens, cartolina, tesoura sem ponta e data show. Bom, a primeira etapa dessa aula. Iniciaremos nossa aula com a apresentação do alfabeto, que estará em nosso mural da sala. Na segunda etapa, faremos uma roda de conversa, onde as crianças apresentarão o que sabem do alfabeto e até que letras elas têm facilidade. Se sabem qual letra se inicia seu nome e quais letras são necessárias para a construção de seu nome. Bom, na terceira etapa, através de um vídeo, faremos a apresentação do alfabeto. O vídeo utilizado é o alfabeto. Na quarta etapa, após a finalização deste vídeo, faremos uma atividade individual, onde o aluno deverá completar a palavra que será representada por um desenho com a letra que está no alfabeto. E na quinta etapa, construiremos um cartaz onde representaremos cada letra do alfabeto através de recorte de imagens. E este seria o plano de aula referente ao eixo norteador, linguagem oral e escrita. Agora vamos para o último eixo norteador, que é natureza e sociedade. O tema escolhido para esta aula é meio ambiente. A atividade proposta é economizar água. Bom, os objetivos desta aula seria explicar aos alunos como preservar o meio ambiente, aplicar a partir da observação do que é desperdício e o que não é desperdício. E o último é estar sensibilizado para o cuidado com a natureza e o meio ambiente. Vamos falar sobre o desenvolvimento desta aula. Bom, para realizar essa atividade será necessário data show, caixa de som, vídeo falando da importância da economia da água para o meio ambiente, imagens com o rostinho feliz, imagens com o rostinho triste, imagens do planeta com água e imagens do planeta sem água. Bom, a primeira etapa desta aula, a professora explicará aos alunos a importância da água para o meio ambiente.
Segunda etapa. A professora irá colocar o vídeo referente à importância da água. Na terceira etapa, será distribuído cartazes com rostinho de feliz e triste para cada aluno. E a quarta e última etapa, a professora mostrará várias imagens positivas e negativas referente à utilização da água no meio ambiente. E as crianças terão que levantar o rostinho de feliz, caso a imagem seja positiva para o meio ambiente, e levantar o rostinho de triste, caso a imagem seja negativa para o meio ambiente. Bom, este foi o plano de aula referente ao eixo norteador natureza e sociedade. Espero que vocês tenham gostado de todos os planos de aula. E até o próximo vídeo. E eu deixo aqui o meu muito obrigada. Até mais!